Silva já está conectado aqui com a gente, porque hoje nós temos um caso envolvendo uma investigação do Ministério Público de São Paulo sobre um suposto esquema de cobrança ilegal para asfaltar uma via aqui na cidade de Campinas. Envolve na acusação o vereador Edson Ribeiro, do União Brasil, o filho dele, André Ribeiro, que é candidato a deputado estadual pelo mesmo partido em 22, e o servidor da prefeitura, Antônio Valdete Ferreira, que é o administrador regional da AR13, uma unidade que tem a abrangência de 72 bairros da região de Campinas. A gente está falando de uma região que o pessoal conhece como Caminho de Servidão. É uma via pública lá, fica entre os residenciais Colina Verde e a Chácara de Recreio Santa Fé. São vários loteamentos que tem por lá e na tentativa de fazer o asfaltamento, houve agora uma acusação envolvendo essas três pessoas que já negaram as acusações, Bruno. E nós vamos aqui falar de alguns detalhes sobre este caso, mas também trazer a fala do André Ribeiro, que agora há pouco conversou com a CBN a respeito do caso. Ele disse que eles já foram ouvidos, já conversaram com o promotor de justiça que está à frente do caso, o senhor Ângelo Santos de Cavalhares. E dentro desses depoimentos, eles explicaram que ficaram surpreendidos com as acusações. E o motivo, Bruno, vou adiantar um pouquinho antes da gente ouvi-lo, é que essas conversas com os moradores a respeito do asfalto surgiram por iniciativa dos moradores, que queriam resolver a situação. Então, mais uma vez, essas acusações, claro, vão sendo investigadas, mas mais uma vez a população numa situação em que precisa ativar aí as pessoas, não só um vereador, mas precisam se reunir para promover um benefício que já deveria ter chegado ao bairro, né, Bruno? Um bom dia. Bom dia, Carol, Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes. Pois é, né? Essa história ela merece mais esclarecimentos, né, Carol? Até para poder ficar bem mais claro para todos nós do que se trata em profundidade. As denúncias investigadas aí por parte, né, que chegaram para o Ministério Público são denúncias sérias, né? Porque no final das contas envolvem supostamente um esquema que teria sido montado, inclusive com contrapartidas entre moradores que teriam, em tese, repassado recursos, né, para o André, e aí, consequentemente, isso seria a entrada, né, da prefeitura e de toda a administração da R13 para poder entrar com maquinários, aquilo que fosse necessário, e os moradores também contribuindo. Essa história não está clara, né, Carol? Primeiro porque você chama atenção para algo central. Em tese, não é nem para você fazer qualquer tipo de inauguração, até pelas normas do plano diretor de qualquer espaço, sem a prévia infraestrutura, né? Só que a gente sabe que uma coisa é o que está no papel e outra, infelizmente, é o que por vezes está na realidade. Mas tudo isso, viu, Carol, principalmente moradores entrando com valores em dinheiro, repassado para a empresa, tudo isso está muito esquisito no mínimo, viu, Carol? O Ministério Público diz o seguinte: a Prefeitura contribuiu com R$100 mil em materiais, maquinário, mão de obra, e aí a comunidade também repartiu outros gastos. E é esta informação que me causa estranheza. A gente vai ouvir agora o André Ribeiro, que é o filho do vereador Edson, que falou com a gente mais cedo, explicando um pouco de como começou essa história. Vamos ouvi-lo. E o vereador fez uma interlocução com os serviços públicos, que era para a prefeitura entrar com o maquinário, né? E na época eles procuraram o vereador e o vereador intermediou isso. Então não houve fato nenhum de cobrança de massa asfáltica. Isso é uma denúncia de má intenções. O vereador até na época gravou um vídeo junto com os moradores agradecendo o vereador por ter intermediado essa questão da Secretaria de Serviços Públicos, a Prefeitura, que a Prefeitura entraria com maquinário, e eles, com a arrecadação que eles fizeram entre eles, da massa asfáltica e das guias sarjetas. Então o vereador ficou surpreso, de fato não aconteceu nada, não tem nada disso, né? Jamais teria. O vereador está no seu terceiro mandato, sempre prestou a lisura de fazer seu mandato. O fato é que realmente transferências bancárias foram identificadas nas contas de André e também do pai dele. O André, sobre este detalhe, Bruno, ele explicou também no áudio que ele transcorre aí, então o tempo é muito grande de áudio, mas ele diz que esses depósitos não têm a ver com a massa asfáltica. É um outro trabalho que eles fazem de ajuda a crianças, e aí moradores do bairro que quiseram contribuir fizeram doações para o projeto social. Então, não teria relação. Então, essa foi
a afirmação do André Ribeiro a respeito do caso. Ele tem a versão dele, obviamente é legítimo, né, tem todo o seu direito, mas a população também deve ser ouvida, e mais do que isso, o Ministério Público não ia iniciar qualquer investigação ou dar prosseguimento a qualquer tipo de denúncia que chegou a ele sem qualquer tipo de exploração prévia, né, Carol, ou materialidade, né? Então o que acaba acontecendo diante desse caso? Até para não fazer falso julgamento de nenhuma das partes envolvidas, mas isso merece total esclarecimento, né? Não só nessa esfera do Ministério Público, mas inclusive isso pode levar, vou dizer aqui, isso pode levar a Câmara de Vereadores de Campinas a talvez abrir um processo, uma CPI, algo nesse sentido, para tentar investigar do que se trata exatamente esse fato, quais os envolvidos, né? Por que o vereador fez esse tipo de intermediação, por que esses valores aparecem, né? Acho que tem muita coisa para ser esclarecida no meio disso tudo, Carol. Não dá, obviamente, num primeiro momento para cravar absolutamente nada, né? Até porque a gente cometeria falso juízo para com todas as partes, mas eu acho que é importante sim investigar, porque soou para mim muito estranho dessa história toda também, analisando, pensando aí nas relações políticas, que a gente sabe que questões relacionadas à contratação de empresas, asfaltamento e tal, sempre movimentam um volume de recursos muito grande no município, né? Esse é o primeiro ponto que sempre cabe a nós olharmos com muita clareza, licitações que são feitas sobre isso, empresas envolvidas sobre isso, tem que estar sempre ali na lupa do legislativo no que diz respeito a investigar os valores que são alocados. Se tem R$1 de dinheiro público, você tem que estar em cima. Agora, o que mais me chamou a atenção de ser estranho é esse repasse de dinheiros para a empresa por parte de moradores contribuindo nessa história toda, né? Isso que para mim não está muito claro, não. Até eu ia questionar isso, porque a princípio o que a gente imagina é que não existe esse tipo de contrapartida. A responsabilidade é da prefeitura ou do estado, dependendo da via, do local. No caso, essa é a região do Campo Grande. Então, iria lá e faria a obra. Agora, nós também já observamos, no caso polêmico das casas de 15 metros quadrados, em que a população também vai ter uma contrapartida, ela vai construir uma parte da residência por conta própria. E aí a pergunta que me veio esses modelos, eles são bem perigosos para a gestão pública e nessa relação dos vereadores com comunidade ou prefeitura com comunidade, Bruno? Completamente, né, Carol? Até porque como é que você tem qualquer tipo de controle sobre isso, né? Porque eu posso falar que o valor foi desde uma doação, né, algo que eu ganhei, que eu recebi. Se você não tem uma documentação prévia mostrando isso, um contrato estruturado, algo que está de fato explicando, soa muito estranho, né, Carol? Porque é algo que escapa ao poder público, concorda? Passa a impressão muito mais de ter sido feito entre particulares do que qualquer presença do poder público. E se foi feito dessa forma também, sem prévia autorização do poder público, há um problema ali instalado, percebe? Né? Porque aí, bom, então você está fazendo algo que está à parte daquilo que é a norma, que o poder público regulamenta, de como funciona. Você não sabe nem se a área pode ou não pode ser destinada para isso, se teve ou não teve lá atrás uma ocupação que foi feita da maneira correta, não foi. Então, quer dizer, tem toda a política de zoneamento urbano, tem uma série de fatores que pesam sobre isso. O que é compreensível, Carol, e aí eu acho que esse é o ponto fundamental, sempre quando surgem questões como essa, ou como aquela da habitação lá atrás, como a gente falou, é que as comunidades, por vezes, até por inação do poder público, começam a tentar buscar os agentes, parceiros, alguma coisa para tentar resolver o seu problema. Eu acho que esse é que é o grande problema que está por trás, né? É o fato de o Estado demorar muito para dar uma resposta satisfatória e as pessoas ali sofrendo no dia a dia querendo uma solução. Mas esse querer uma solução a todo preço pode ter também um custo extremamente elevado, né, Carol? Arriscado até para os políticos. Agora, quais pra são... Para todos, né? Para todos. E merece esclarecimento. Se não há nada de errado também, tem que vir a público e demonstrar, apresenta os documentos. Certo. Por isso a gente abre também, por isso a gente está abrindo espaço. Agora, podem ter consequências para o vereador neste momento, porque nós vimos, por exemplo, no caso do Zé Carlos, recentemente, se abrir uma CPI ou uma investigação dentro da Câmara. Algumas consequências a gente pode observar até de interesse político acontecendo a partir de agora? Sim, pode. O Legislativo pode abrir uma CPI em cima disso, ainda mais porque tem o nome envolvido de um parlamentar, né, que está no seu terceiro mandato, então pode. E, Carol, é aquilo que eu sempre falo, quem não deve não teme, né? É aquele princípio elementar de sempre, né? Mesmo que venha se abrir uma investigação, algo nesse sentido, ou se o Legislativo entender que não há materialidade, não há um conjunto suficiente para poder dar prosseguimento numa investigação, que o Ministério Público faça a sua parte, a polícia também, e venha os fatos, né? Aliás, a polícia só se manifestou no sentido de dizer, olha, estamos investigando, em breve
teremos novidades a respeito disso tudo. A promotoria também informou que vai ter novos depoimentos, pedidos de esclarecimentos, e é importante a gente ressaltar aqui que o vereador, assim, através do filho dele, atendeu a reportagem, já deu a sua declaração, então também está registrado aqui. Bruno, a gente vai trocando de cafezinho aí durante a semana e falando mais sobre a política aqui na cidade. Sim, mas esse caso é um caso que chama muita atenção e merece esclarecimentos aí para toda a população, Carol. Vamos um abraço para acompanhando. vocês. Obrigada. CBN, a rádio que toca notícia.